Olá pessoal, gravando esse vídeo aqui para mostrar a minha evolução dentro da meta que a gente está traçando aí dos 2000 de rate. Então eu já atingi aqui a faixa dos 1600, eu iniciei com 1540, se não me engano. Nessa semana eu aumentei em 34 pontos, então eu saí de 1570 e fui até 1607. Ah, aqui, uma coisa interessante para estar contextualizando para vocês, eu tive 64% de vitórias, então 7 partidas vencidas essa semana e 4 perdidas, então 64 a 36%. Essa faixa aqui, para mim ainda ela não tá legal, tá bem ruim até pro rating que eu tô, que é um rating baixo ainda. Isso aqui foi, se vocês olharem no o meu nick lá no chess.com, vocês vão ver umas partidas que assim, eu tava com uma posição bastante superior e eu acabei cometendo alguns deslizes, alguns erros que não poderia ter cometido. Então, isso aqui não me deixa muito contente, eu queria melhorar esse percentual. Então, nas próximas partidas, tentar entrar com o máximo de concentração possível e porque isso aqui eu acho que é por causa de um lapso de concentração mesmo. Então, melhorando isso, esse número aqui vai aumentar também. Agora, passando para o meu projeto de estudos, né? O que eu estou planejando para essa semana, até para vocês terem uma base também, porque só jogar as partidas no chess.com não melhora o seu xadrez em si. Então você tem que ter um plano de estudos que envolva tática, estratégia e finais. E também algumas partidas para você colocar em prática o que você está aprendendo. Só jogar as partidas e jogar por jogar, você não vai acabar melhorando seu xadrez. Então, alguns livros aqui que eu recomendo para vocês é esse M-Block, Combinational Motives. Esse aqui é um livro muito bom de tática, é um livro russo. Eu gosto muito dele porque ele trabalha de duas perspectivas, então um mesmo exercício tem uma resposta com as brancas e com as pretas. Então você aprende a ter uma visão mais ampla do tabuleiro. E tem alguns exercícios muito interessantes, muito complexos, assim. Então você começa a ampliar a sua visão de jogo. Então, assim, você não tem muito tempo de estudar, o que eu recomendo? Tente resolver pelo menos uns 5 exercícios por dia. E para assim, para manter o seu ritmo. Mesmo que você não consiga muito, pelo menos alguns ali, mas que seja diário. Isso que acaba sendo importante. Para a parte de finais, um livro que eu recomendo e que eu vou estar estudando essa semana é Os Peões Mágicos. É um livro muito bom que comenta dos finais de peões, teoria das casas críticas. Então, você vai estar trabalhando a parte dos finais, que é uma parte assim que a maioria dos jogadores não gosta de estudar, porque é um tema um pouco mais complexo, exige uma certa análise, mas que é extremamente importante para quem quer evoluir no xadrez, porque você começa a ampliar a sua visão de jogo. O final exige que você tenha um cálculo muito apurado. São posições que, como a gente tem poucas peças no tabuleiro, então a gente precisa calcular vários lances à frente. Então isso, pro xadrez como um todo, é muito importante. Então deixo aqui a minha recomendação. Finais, normalmente, assim, isso dá uma, duas vezes por semana, eu acho que seria o ideal. E aqui eu coloco esse livro do Easy Guide to the Dragon, que é um livro que para mim é muito interessante, porque eu sou jogador de Siciliano Dragão, e é sempre muito importante você estar tá em contato com jogos de grandes mestres. Por quê?
porque assim você começa adaptando o seu jogo para o jogo dos grandes mestres. Você começa a adaptar o seu pensamento e pensar um pouco mais parecido com o que os grandes mestres pensam. E isso traz uma vantagem muito grande para o seu jogo, você vai melhorar muito. Então isso aí é outra recomendação que eu deixo para vocês. Não sei se vocês jogam Siciliana ou outra abertura, mas sempre tentem estar em contato com jogos de grandes mestres, porque o resultado que isso vai trazer para o jogo de vocês é muito bom. E por fim, agora traçando a minha nova meta de rating, que é os 1700, toda partida que eu jogar, ganhando ou perdendo, eu vou analisar os erros cometidos. Isso aqui é fundamental, porque senão eu joguei uma partida por jogar, eu preciso extrair dela o máximo possível, independente se eu tenha ganho ou perdido ela. Essa análise dos erros aqui é fundamental, porque senão a gente fica jogando e estacionado, não sai do lugar. Então é difícil ver os erros, mas não tem como escapar. Então, jogou uma partida, joga numa engine para ver como que está a flutuação dos seus lances, o que, que você fez de ruim, o que, que você fez de bom, para evitar que esses erros continuem. Né? Então, manter a rotina de estudos, isso aqui também muito importante, principalmente nesse ritmo de jogo que a gente joga de 10 minutos, que você não tem tanto tempo para decidir, então você precisa estar muito em contato com o jogo, para que nos momentos que a intuição, ou seja, que você precise usar a sua intuição, para que ela seja em dia. Então, manter uma rotina de estudos, você está sempre em contato com o xadrez, mesmo que assim você tenha uma rotina apertada, que nem eu, mas tenta resolver alguns exercícios, ver alguma coisa. E isso, para quem joga assim 10 minutos, 5 minutos, é muito importante. Porque você não tem tanto tempo para decidir. E mesmo para os ritmos mais clássicos, isso aqui, você está sempre em contato com o xadrez, é fundamental. E aqui jogar de acordo com o ritmo estipulado, que vai um pouco no que eu acabei de comentar. Você precisa ter jogar de acordo com o ritmo que você está jogando. Você está jogando 10 minutos, você não pode jogar como se você estivesse jogando com 2, porque você tem 10, mas você também não pode jogar como se você estivesse com 1h30, porque você não tem 1h30. Então você tem que usar o seu tempo com sabedoria. Nem usar de mais, nem de menos. Tentar aproveitar ao máximo para conseguir o melhor resultado possível. Então essas são as minhas dicas e vou informando vocês das próximas etapas.